Olá, amadas, sejam muito bem-vindas a mais um dia de oração. Hoje é o nosso 6º dia e hoje nós vamos estar falando a respeito de rejeição, que começa no ventre. E essa é uma parte, né, do nosso tempo de oração aqui que fala muito aos nossos corações, revela muitas coisas, revela muitas vezes aquilo que está no oculto, que nós não entendemos, às vezes coisas que estão na nossa vida e nós não entendemos, e às vezes está refletindo em rebeldia, mas a palavra do Senhor hoje ela vem nos trazer esse conforto, trazer esperança, trazer graça sobre as nossas vidas. Então eu quero que você abra teu coração, que você realmente ouça do Senhor aquilo que Ele está ministrando sobre as nossas vidas hoje, para que venha a cura, venha a restauração, venha realmente assim a cura da raiz, para que o comportamento mude, em nome de Jesus. Amém, queridas? Então, lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 5 e 6, tem uma palavra que ela é tremenda. E eu gostaria que você depois pegasse a tua Bíblia e lesse toda essa parte, né, todo esse contexto, né, dessa passagem aqui, que você vai entender muito sobre abandono, sobre rejeição e sobre a forma como Deus nos olha, tá bom? Mas eu vou ler só esse trechinho para vocês. Diz assim: no dia em que você nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo, mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e eu lhe disse: viva! Amadas, quando nós lemos essa passagem, né, do livro de Ezequiel, nós entendemos que a rebeldia dos nossos filhos, ela não nasce na adolescência. Muitas vezes ela nasce na origem. Estudos, queridas, sobre desenvolvimento emocional mostram que muitas crianças, né, quando elas são rejeitadas ainda no ventre, elas tendem realmente assim, a apresentar esses padrões de defesa, como agressividade, isolamento, impulsividade, resistência à autoridade. Então, quando um bebê, ele é gerado fora do vínculo da segurança emocional, fora da aliança do casamento, ou às vezes em meio a conflitos, mesmo dentro da aliança do casamento, né? Às vezes ela é gerada no meio de conflitos. O coraçãozinho desse bebê, ele já começa a registrar mensagens internas de abandono e de não pertencimento. Então, quando a criança ela é marcada pela rejeição ainda no ventre, ela desenvolve um mecanismo interno de sobrevivência, que nem ela mesma compreende. Então, estudos de psicologia, né, psicologia do desenvolvimento, mostram que bebês que são expostos a ambientes emocionais inseguros durante a gestação, eles vão carregar ao longo da vida um padrão de hipervigilância. É como se o coração dessa criança estivesse o tempo todo dizendo: não vai haver proteção para mim. Então eu preciso me proteger sozinho. Essa autodefesa, querida, precoce, ela se transforma em camadas internas que vão moldar a personalidade. A criança ela vai crescer com a percepção de que ela está sozinha no mundo. Mesmo que ela esteja cercada por pessoas, mesmo que hoje, né, o ambiente talvez tenha mudado, hoje haja aceitação por parte da mãe, por parte do pai, mas ficou lá da origem, ficou essa ferida. E ela aprende a não confiar facilmente, porque a primeira experiência que ela teve foi de uma ausência emocional, foi de uma rejeição, foi de uma não aceitação. Então ela aprende a decidir sozinha, porque ela sente que depender de alguém é arriscado. Então ela aprendeu a endurecer, porque realmente assim, desde muito novinha, desde a origem, né, ela acreditou que sentimentos vão tornar ela vulnerável. Então eu não posso me deixar, né, ser amadas, eu não posso me deixar porque eles vão me rejeitar de novo. Então, amadas, isso não significa que é uma falta de amor dos pais, porque eu atendo muitas mulheres que às vezes falam isso, né? Elas falam: nossa, eu amo tanto meu filho, eu faço tanto pelo meu filho, mas eu sinto, né, essa rejeição, essa rebeldia. Por quê? Porque às vezes lá no comecinho da gestação, talvez você ficou insegura, talvez você ficou com medo, talvez você pensou, né, que não era a hora.
Talvez foi te sugerido, né, abortar, talvez foi te sugerido esperar mais um pouco, talvez foi dito palavras que trouxeram para esse bebê ainda no ventre. Tudo isso. Então, isso significa que a origem feriu antes mesmo que a vida começasse a ser compreendida. Né? Então, a sensação de ter que lutar por conta própria criou essa força distorcida, essa força que mais tarde, querida, vai se manifestar como uma independência exagerada, uma resistência à autoridade, essa dificuldade realmente de escuta, sabe? De parar, de ouvir os pais, de ouvir os conselhos. Vai resultar nessas explosões emocionais, num orgulho defensivo, porque o comportamento, querida rebelde, ele é um escudo, ele não é maldade. Muitas vezes esse comportamento é um grito, né? É um grito por socorro. É aquilo que nós lemos ali no livro de Ezequiel, né? É como um bebê que está esperneando no seu sangue. Né? Ele foi abandonado. É o grito de alguém que nunca aprendeu a confiar. Então, por isso que nós dizemos que essa sensação é a semente da rebeldia. Não é rebeldia por uma desobediência consciente, sabe? É uma rebeldia por sobrevivência emocional. É a tentativa de proteger a própria alma contra um medo antigo que veio lá do ventre, que é o medo de ser rejeitado de novo. Então, quando nós entendemos isso, quando nós paramos, nós analisamos, nós olhamos para a nossa vida, para a gestação desse filho, essa compreensão muda tudo. Porque quando os pais percebem que eles não estão enfrentando apenas um comportamento, mas uma ferida na origem, né? Então a estratégia espiritual e emocional ela muda, porque em vez de a gente apenas começar a corrigir, nós vamos começar a curar. Nós vamos começar a buscar essa cura em Deus. Nós não vamos apenas ficar confrontando, nós vamos começar a acolher esse filho de uma forma que nós não fizemos lá no início. Nós vamos acolher esse filho. Então, ao invés de nós reagirmos, nós vamos começar a interceder pela raiz. Nós não vamos mais tratar o comportamento rebelde, mas nós vamos pedir cura para a raiz. Então, quando a raiz é curada, o fruto muda. Então, a Bíblia, quando nós lemos essa passagem, né, essa passagem descreve realmente essa realidade de uma forma surpreendente, porque ela está retratando realmente esse bebê abandonado, esse bebê que foi lançado para morrer, sem cuidado, sem afeto, sem identidade. Aqui, um bebê literalmente no seu sangue. Às vezes, na nossa vida, nós nunca fizemos, ou nós nunca tentamos um aborto, mas às vezes uma palavra, um sentimento, o seu filho ele captou isso, e o sentimento foi, eu fui abandonado, não me queriam. Então quando Deus ele se aproxima, Deus ele vê essa rejeição original, e Deus na extrema compaixão dele, né, ele declara, viva! Viva! Então esta palavra de Deus corta a sentença emocional que havia sido imposta sobre essa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Então é isso que acontece com muitos filhos hoje, né? Então a rejeição no ventre, ela não define, querido, o destino. A ausência, muitas vezes, da aliança entre os pais, né? Não vai determinar o futuro. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, para que vocês tenham um entendimento. Não quer dizer que se isso aconteceu, o teu filho está predestinado a ser um rebelde. Não, o Senhor hoje está olhando para a vida dos nossos filhos, e às vezes até mesmo para as nossas vidas, e dizendo, viva! A palavra do Senhor para nós hoje é viva, porque a rebeldia, porém, muitas vezes sendo esse comportamento de sobrevivência, né, ela também é um mecanismo interno que diz, eu preciso me defender, eu não posso confiar, eu não pertenço. Então, quando nós entendemos tudo isso, queridas, nós conseguimos declarar essa palavra do Senhor. Então nós, como mães, né, nós precisamos compreender que nós não estamos lidando apenas com atitudes, mas com histórias espirituais. Então ciclos de rejeição geracional também podem se repetir. Mães que também foram rejeitadas, pais que cresceram sem afeto, famílias que carregam esse abandono como herança silenciosa, se repete e pode estar refletindo na atitude dos nossos filhos hoje. Então, quando um filho nasce fora da aliança, muitas vezes ele já chega no mundo com esse peso espiritual.
com esse peso emocional que não é culpa dele, mas que ele sente no corpo e ele manifesta no comportamento. E se eu e você, como mães, como guerreiras de oração, não tivermos esse discernimento, nós vamos culpá-los. Nós vamos trazer todo esse peso, né? Nós vamos agregar mais peso sobre a vida deles. Então, queridas, nós precisamos, em nome de Jesus, romper com esse ciclo. E romper com esse ciclo é declarar sobre os nossos filhos uma nova identidade. Significa que nós estamos reconhecendo, né, que Deus, ele viu a dor do nosso filho, ainda no ventre. E Deus deseja, né? Deus deseja realmente assim mudar isso. Deus viu todo o contexto em que os nossos filhos foram concebidos. E mesmo assim, Deus está chamando os nossos filhos para viver. Então significa trazer cura para a origem, não apenas para a superfície. Significa que hoje nós estamos crendo no amor de Deus que pode reconstruir realmente aquilo que a rejeição tentou destruir. Então, quando nós, como mães queridas, como guerreiras de oração, nos posicionamos espiritualmente para romper esse ciclo, toda a nossa linhagem é afetada. Então, aquilo que começou na rejeição pode terminar sim em restauração, eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que aquilo que foi gerado fora da aliança pode realmente assim ser coberto pela aliança de Deus. Mesmo que teu filho hoje esteja fora da aliança, mesmo que você ainda não seja casada, mesmo que a sua situação não tenha mudado, existe uma aliança de Deus. Hoje Deus está olhando para os nossos filhos e está dizendo, viva, viva. Então, se houve dor, né, durante a gestação do seu filho, nós declaramos que hoje nasce destino na vida deles. O destino está sendo gerado. Se houve realmente esse abandono, hoje o Senhor está trazendo pertencimento sobre a vida dos nossos filhos e talvez também sobre a vida de muitas mulheres que aqui se encontram. Porque talvez o teu filho só esteja reproduzindo aquilo que você mesma viveu em toda a tua vida. Então esse tempo de oração pelos nossos filhos também é um tempo de oração por nós. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso. E as nossas atitudes, elas precisam ser práticas, como eu tenho falado durante todos esses dias. Então hoje, amadas, nós vamos listar padrões familiares ligados à rejeição. Isso nos ajuda realmente a trazer luz sobre aquilo que se repete de geração em geração. Então eu quero que você pegue um caderninho, né? Você pegue uma folha e você anote aquilo que você percebe nas gerações. Né? Olha a vida do teu filho hoje, olha a tua vida, não como está hoje, mas como ela sempre foi. Né? Talvez hoje você esteja um pouquinho melhorzinha, eu sempre digo isso, às vezes a gente está um pouquinho melhorzinha, né? Mas quando a gente olha para todo o nosso histórico, olha a tua vida, principalmente nessa fase de adolescência, olha, dá uma sondada na vida dos teus pais, o que você conhece na vida dos teus pais, dos teus avós. Dá uma olhada assim em toda a tua árvore, né, genealógica e começa a olhar. Existe ali ausência emocional, existe assim dificuldade de afeto, existe impulsividade, existe assim, você percebe medos de abandono, você percebe assim medos de ser novamente rejeitado, uma independência exagerada, uma rebeldia recorrente. Se você percebe isso, comece a nomear cada padrão. Comece a nomear isso, existe tal coisa na minha vida. Porque quando eu faço isso, esse é o primeiro passo para que eu possa romper esse ciclo. Então eu vou apresentar esses padrões diante de Deus. Quando eu faço isso, eu estou declarando que a minha família, ela não vai ser governada pela história natural, mas pela palavra de Deus, né? Pela palavra que Deus liberou para nós nesse dia. Viva! Essa prática transforma a nossa percepção, ela ilumina as raízes escondidas e ela abre espaço para uma cura profunda. Então, anota aí, querida, vê quais são os padrões que estão se repetindo, para que você possa orar com muito mais eficácia, em nome de Jesus. E se pergunte, querida, aquelas 3 perguntinhas básicas que nós temos feito aqui todos os dias. Quais marcas de rejeição da minha história se repetem no meu filho? Porque a rejeição que você sofreu pode estar ecoando no comportamento dele. Feridas que não foram tratadas, elas se repetem como linhagem emocional dentro do lar. Elas se repetem, queridas, não tem como. Às vezes a gente olha para histórias e você vê a história se repetindo. Só que às vezes quando nós estamos tão feridas por aquele comportamento dos nossos filhos, nós não conseguimos ver isso. Então por isso que essas perguntas, elas são
tão importantes para nós, porque quando eu reconheço isso, quando eu reconheço, né, as minhas próprias marcas, os meus medos, né, as minhas dificuldades, às vezes, de confiar, a minha rigidez emocional, né, eu começo a perceber que muitas reações do meu filho, elas são um reflexo da minha história. Então, quando eu identifico essas semelhanças, eu consigo orar com mais precisão, eu consigo romper realmente os ciclos que foram transmitidos sem intenção. Eu não estou aqui para trazer peso sobre ninguém, queridas, eu estou aqui trazendo assim, conhecimento de coisas que eu já estudei, pelas quais eu já passei, né? E que às vezes a gente esquece. No dia a dia, muitas coisas a gente esquece. Então, por isso que a gente precisa relembrar, é por isso que o Senhor fala tanto na sua palavra sobre fazer memoriais, porque nós nos esquecemos, eu sei disso, às vezes eu me pego lutando contra carne e sangue. A palavra do Senhor diz que nós temos que lutar contra principados e potestades. Às vezes, essas coisas na nossa geração são principados, são potestades, são realmente fortalezas na nossa mente que precisam ser destruídas em nome de Jesus. Né? Uma outra pergunta que você precisa se fazer, né? Respondendo com muita sinceridade. Eu já apresentei a Deus a gestação, o nascimento e o contexto emocional que marcaram o meu filho? Porque a origem emocional tem impacto profundo na formação da identidade, queridas. A gestação, quando ela é vivida com medo, com solidão, com conflitos, com rejeição, ela cria memórias, como eu já falei, que vão acompanhar a criança pela vida toda. Há alguns anos, eu estava, na realidade, a gente estava ministrando uma oficina da alma, e o pastor começou a ministrar algumas coisas, eu estava sentado ouvindo aquela ministração, né? E aquilo falou profundamente ao meu coração, e ele estava falando justamente sobre isso. E eu me lembrei de algo que aconteceu durante o parto do meu filho. Quando o meu filho foi nascer, eu não tinha dilatação, a minha bolsa não rompia, estava passando da hora dele nascer, né, e nós tivemos que fazer um parto forçado, né. Meu filho foi tirado a fórceps, e eu comecei a perceber, quando eu comecei a entender toda essa questão, né, de gestação, de nascimento, né, todo esse contexto, eu comecei a ver assim, que muitas atitudes na vida do meu filho, elas seguiam esse mesmo padrão. Era como se tudo ele tivesse que ser forçado a fazer. Tudo tinha que exigir um certo esforço, tudo era com muita insistência, né? Ele não conseguia agir naturalmente em muitas áreas da vida dele. E ouvindo aquela ministração, eu entendi na hora sobre isso. E eu orei a respeito disso. Eu orei pedindo para que Deus curasse essas memórias na vida do meu filho, para que Deus trouxesse realmente a restauração da hora do nascimento, né? Todo o trauma de ter sido tirado à força, né? De ter sido forçado a nascer, que tudo aquilo o Senhor trouxesse cura. E eu vi assim o quanto isso mudou na vida do meu filho, né? O quanto hoje ele é muito mais proativo, o quanto hoje ele realmente assim, ele não tem mais essa necessidade de que, né, as coisas estejam sendo forçadas, apesar de que às vezes a gente percebe em algumas áreas, algumas coisinhas, e aí eu preciso relembrar disso, eu preciso novamente orar a respeito disso, porque assim, eu sempre digo que o inimigo, ele é igual aquele cachorro sarnento, sabe, aquele cachorro que você não gosta muito, que você bate o pé e manda ele embora, e aí ele vai até um pedacinho e ele para lá e fica te olhando. Se você der brecha, ele volta. Aí você, de repente, se liga de novo, que ele tá ali ainda, você bate o pé e manda embora, ele vai mais um pouquinho, né? O inimigo é exatamente dessa forma. Às vezes você manda ele embora, ele vai até ali. Como diz a palavra de Deus, né? Ele fica passeando, andando por lugares áridos, procurando pouso, né? E às vezes ele não encontra. E às vezes a gente se descuida em certas áreas. A gente esquece, né? E às vezes a gente, novamente, isso que eu falei para você, às vezes a gente volta a lutar contra a carne, e aí a gente se lembra disso. Eu falei, não, minha luta não é contra carne e sangue, ela é contra principados, contra potestades, né? Contra esses espíritos que realmente às vezes querem retornar. Então eu novamente volto a orar a esse respeito. Então, amadas, quando nós entendemos isso, nós apresentamos a Deus a gestação, o nascimento, todo o contexto, né, que marcaram a vida gestacional do nosso filho, o nascimento, isso tem um poder muito grande de trazer cura sobre a vida deles. Amém? E terceiro ponto, o que eu posso iniciar hoje para construir um legado diferente?
Talvez hoje você está entendendo alguma coisa, talvez hoje, como eu, você possa começar com uma oração, talvez hoje você possa começar com um comportamento, porque ciclos geracionais, eles se rompem quando alguém decide começar diferente. Um novo legado não nasce de grandes mudanças, mas ele nasce de um passo consciente. Quando eu aprendo a falar com mansidão, quando eu aprendo a abençoar em vez de criticar, quando eu demonstro afeto, quando eu peço perdão, porque assim, queridas, eu fui muitas vezes pedir perdão para o meu filho. Eu fui muitas vezes, quando cada coisa que eu entendia, né, que eu estava fazendo errado, eu ia lá, eu pedia perdão. Eu pedi perdão para o meu filho quando eu entendi que eu havia gerado ele, porque aos 16 anos eu cometi um aborto após um abuso. E quando eu entendi mais tarde que eu havia gerado meu filho nesse ventre contaminado, né, e que eu havia trazido sobre a vida dele todo esse espírito abortivo, onde a vida dele era sempre isso, começar e não terminar, começava e não terminava. E antes de eu ter esse entendimento, muitas vezes eu culpei meu filho, muitas vezes eu o taxei realmente assim de procrastinador, eu o taxei de pessoa que não sabe o que quer, eu o comparei. Amadas, eu trouxe feridas sobre a vida dele. E quando eu entendi isso, eu voltei lá e eu pedi perdão para o meu filho. Eu reconheci o meu erro, eu reconheci que eu havia gerado ele nesse lugar de morte e que eu havia trazido isso sobre a vida dele. Né? Pedi perdão para ele liberou perdão, eu tirei ele desse lugar de morte, eu trouxe ele para a vida de Cristo, para essa palavra que nós estamos vivendo aqui, viva, viva. E eu vi como a vida do meu filho mudou. Então, nós precisamos hoje entender isso, querida, e iniciar algo novo, né, para que a gente possa construir um legado diferente. E hoje eu vejo na vida do meu filho esse legado diferente sendo construído para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu oro para que você entenda isso, para que você consiga realmente entender o que nós estamos falando aqui hoje. Porque quando nós entendemos como orar sobre isso. Porque a oração ela precisa alcançar o ponto onde a ferida começou. O ventre, o nascimento, os primeiros vínculos. Nós precisamos interceder para que Deus visite realmente a origem emocional dos nossos filhos, permitindo que Deus trate a rejeição, o medo, a falta de pertencimento, a dor silenciosa que moldaram a personalidade deles. Então não é só sobre rebeldia, é sobre raízes. Nós precisamos orar contra esses ciclos de abandono, de dureza, de distância, de rebeldia geracional. Então ore pedindo que essa palavra viva, reescreva a história do teu filho. A cura da origem, querida, libera o coração e transforma o comportamento. Então, que você possa entender isso em nome de Jesus. E hoje, como sugestão, tá? Sugestão de jejum, eu quero te aconselhar, como eu falei, que são só sugestões, tá? Que você faça um jejum de carboidratos simples, tá? Porque isso simboliza o rompimento com padrões que são repetidos automaticamente. Porque assim como o nosso corpo ele se acostuma a buscar essa energia rápida, né, em alimentos simples, a alma também se acostuma a repetir respostas emocionais herdadas. Quando eu renuncio a algo que traz conforto imediato, eu estou treinando o meu espírito para escolher um caminho novo. Esse jejum, queridas, é um ato profético, que está anunciando no reino espiritual. Eu não sigo mais padrões antigos, eu escolho transformação. Porque é muito fácil, às vezes a gente, eu tô triste, como chocolate. Né? Eu preciso de energia, vou lá e como alguma coisa que me dá energia. Mas não é só sobre isso. É sobre realmente assim, ter uma vida com propósito, é sobre posicionamento. E isso é uma disciplina espiritual que reforça o rompimento com esses ciclos geracionais. Então, em nome de Jesus, que esse jejum te mostre realmente que você precisa de algo que vai te sustentar durante todo o dia e não te dar só essa energia nesse momento. Né? Então, porque às vezes a gente quer que os nossos filhos nos obedeçam nesse momento, porque isso nos traz alegria nesse momento. Mas não é só sobre isso. É sobre ver a vida deles fluindo, para que a nossa vida também se alegre na vida deles. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença. Nós queremos trazer, Pai, diante do Senhor a história, Senhor, dos nossos filhos. E tudo aquilo, Pai, que marcou, Deus, o início da vida deles. Nós queremos apresentar ao Senhor cada movimento, Pai, que aconteceu ainda no ventre, Pai. Cada sensação, Senhor, de rejeição,
cada emoção, Pai, que não foi dita, Pai, cada silêncio, Pai, que formou raízes profundas. O Senhor é o Deus que conhece a origem, o Senhor é o Deus que vê o oculto, que enxerga, Pai, antes mesmo que haja forma, Deus. A tua palavra diz isso, que o Senhor viu ainda a substância ainda informe, sem nenhuma forma, o Senhor já viu, Pai. Então eu te peço, Pai, que o Senhor visite o começo, Senhor, da vida dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor venha tocar, Pai, as memórias que foram registradas antes, Pai, que eles pudessem sequer falar, antes que eles pudessem perceber, antes mesmo, Deus, que eles pudessem entender. Pai, o Senhor sabe que a alma sente, Senhor, antes de aprender a expressar. Então, Pai, em nome de Jesus, que naqueles lugares, Senhor, onde houver rejeição, que a aceitação do Senhor venha agora sobre a vida dos nossos filhos. Que todo medo, Pai, seja substituído por segurança. Pai, se houve, Pai, abandono emocional, Pai, que a Tua presença, Senhor, venha preencher esse lugar agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se alguma das mulheres aqui presentes, Deus, elas passaram, Senhor, por momentos de vergonha, Deus, por ter gerado ou ter sido gerada, Pai, fora da aliança do casamento, Pai, que o Senhor derrame identidade, Pai, sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra declara, Senhor, vida sobre tudo aquilo que parecia perdido, tudo aquilo, Senhor, que foi abandonado. Então nós clamamos, Pai, que essa palavra alcance hoje, Pai, a origem dos nossos filhos. Pai, nós queremos colocar, Senhor, aos pés da cruz, Pai, cada marca, Senhor, que possa ter se tornado, Pai, uma semente de rebeldia. Aquela sensação, Senhor, de não pertencerem. A necessidade, Pai, de se protegerem sozinhos. A dureza emocional, Pai, que nasceu, Senhor, da tentativa, Senhor, de sobreviver. A independência, Pai, que virou isolamento. Pai, em nome de Jesus, cura, Pai, aquilo que aos nossos olhos, Pai, nasceu torto. Restaura, Senhor, aquilo que foi ferido antes mesmo de florescer. Visita, Deus, as raízes, Pai, onde as nossas mãos não conseguem alcançar, Pai. Pai, em nome de Jesus. Nós também queremos apresentar diante do Senhor a nossa história. Se houve, Pai, rejeição, Pai, nas nossas vidas, e hoje isso está ecoando, Pai, na vida dos nossos filhos, corta esse ciclo, Pai. Cura, Pai, em nome de Jesus. Se alguma ferida, Pai, nossa, Pai, se transformou em atmosfera familiar, limpa, Pai, esse ambiente. Porque nós sabemos, Deus, que muitas vezes o medo, Senhor, a desconfiança, a rejeição gera dentro das nossas casas, Deus, um ambiente, Senhor, propício, Deus, ao isolamento. Então cura, Pai, em nome de Jesus. Se, Pai, alguma dor que nós tenhamos carregado, Senhor, se transformou em padrões emocionais e os nossos filhos absorveram isso, rompe isso agora, Pai, em nome de Jesus. Nós renunciamos, Deus, pela autoridade do nome de Jesus, toda a herança, Pai, de abandono, de dureza, de silêncio, Pai, de instabilidade, Pai, de medo, de falta de valor. E nós declaramos, Deus, que as nossas famílias, Pai, elas não serão governadas, Pai, por aquilo que nós recebemos da nossa carne, Pai, mas por aquilo que o Senhor está estabelecendo hoje no nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, que toda repetição geracional seja quebrada. Que todo o ciclo, Senhor, que atravessaram décadas, Pai, sejam rompidos agora em nome de Jesus. Desfaz, Pai, os sentimentos que foram normalizados, Pai, dentro da nossa linhagem. Onde, Pai, as nossas histórias diziam, Senhor, que não há saída. O Senhor declara, viva. Onde o passado, Pai, determinou a dor, o Senhor determina o futuro. Onde a geração anterior falhou, Pai, o Senhor levanta novos fundamentos a partir de mim, hoje, Pai. Que a Tua voz seja mais forte, Pai, do que qualquer rótulo, qualquer memória, do que qualquer marca de rejeição que foi lançada sobre os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também para que a identidade deles sejam restauradas. Que eles saibam, Pai, que eles não nasceram por acidente, mas eles nasceram com propósito, Pai. Que eles não vieram ao mundo, Senhor, como produto das circunstâncias, Pai, mas como fruto de uma intervenção do Senhor, Pai.
Que o valor deles, Pai, não está na forma, Pai, como eles chegaram, mas sim naquilo que o Senhor sonhou para eles. Restaura, Pai, em nome de Jesus, o senso de pertencimento. Devolve, Pai, a eles a capacidade de confiar. Cura, Pai, a percepção, Pai, que eles têm sobre si mesmos, sobre nós, como mães, como pais, sobre o Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama amor, Pai, onde a alma deles, Pai, aprendeu a se defender. Derrama verdade, Pai. Derrama paz. Derrama mansidão, Pai, em nome de Jesus. Estabelece uma nova história, Pai. Que a vida do nosso filho, Pai, não seja mais marcada, Deus, pela rejeição, mas pela redenção. Que não haja mais rupturas, Pai, mas haja restauração. Que uma nova linhagem, Senhor, seja inaugurada, marcada por amor, estabilidade, honra, identidade e propósito. E eu declaro, Pai, no Espírito, que nossos filhos viverão emocionalmente, viverão espiritualmente, viverão relacionalmente, viverão a plenitude do que o Senhor escreveu a respeito deles. Nada, Senhor, do que tentou matá-los na origem terá poder sobre o futuro. Nada, Pai, do que marcou, Senhor, o ventre determinará, Senhor, a identidade deles. Nada do que faltou moldará o destino. Sela, Pai, em nome de Jesus, esta oração. E faz florescer, Senhor, a partir de nós, Pai, uma nova geração que viva a vida abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, glória a Deus, que você possa viver esta palavra hoje. Que hoje, quando o teu filho chegar, hoje, quando acontecer qualquer coisa, que você possa olhar para ele e se lembrar dessa palavra e declarar no Espírito: viva. Viva o que Deus tem para você. Viva o propósito do Senhor. Viva o amor de Deus. Viva. Que essa palavra ela ecoe no teu coração, na tua mente, na tua boca, o dia todo. Todos os dias, em nome de Jesus. Amém? E se você ainda não adquiriu, você ainda tem chance de adquirir o e-book, né? Que traz todo esse material. E também o e-book sobre as orações, né? Nós temos a oração do ventre, né? A oração que fala sobre cada mês de gestação. Eu creio que isso também pode te ajudar muito, em nome de Jesus. Também tem orações sobre filhos adotivos, né? Sobre filhos que estão passando por dificuldades financeiras. Então, enfim, são mais de 30 orações para várias áreas da vida do teu filho. Convido você realmente a adquirir isso. Você estará sendo abençoada e, ao mesmo tempo, abençoando o nosso ministério. Que Deus abençoe muito sua vida. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. E viva em nome de Jesus.